experiência de vida que Deus está dando. Sabe aquela experiência para você se fortalecer? Aquela experiência para você ter algo para passar lá no futuro para alguém? Aquela experiência que Deus tem para você é só para você, não é para mim. A minha experiência é minha, Deus dá para mim. Aquilo que Deus tem para você, Ele dá para você, é para você. Então, neste momento, meu irmão, eu não sei qual é a luta que você está vivendo. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas de uma coisa eu sei. Eu tenho lutas e todos nós temos. Mas de uma coisa eu também sei, Deus está me fortalecendo, porque lá na frente eu vou ter experiência para ajudar alguém, eu vou ter experiência para agradecer o que Deus tem feito. E é assim que eu quero que você entenda essa palavra, sabe? Se você está vivendo um momento que não está entendendo, Deus sabe todas as coisas. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo com um pastor que pregou na nossa igreja, ele disse, sabe de uma coisa, meu irmão? Jesus nunca erra. Amém? Assim, agradeço a oportunidade de Chamar isso por verdade, a pastora Neuza disse. Vem cá, Felipe. Cleusa. Ai, Jesus é Cristo. Minha filha. Era caçula, né? Agora ela é caçula. Essa menina é um milagre de Deus, irmãos. Aos 13 anos de idade, Satanás começou a lutar contra a vida dela. Já servia a Deus, já louvava a Deus. Porque quando fui para a presença do Senhor, ela tinha 9 anos de idade. E com 13 anos, Satanás armou um laço para essa minha filha. E ela foi embora de casa. E por mais que eu falasse, por mais que eu orientasse, por mais que eu pedisse, não adiantou nada. E eu me lembro como se fosse hoje. Hoje ela está com 21 anos. Esse meu filho ali estava perto aqui. Eu tinha saído. Quando eu cheguei, ela estava lá na cozinha com as suas malas já todas arrumadas. Tinha iniciado o namoro e a gente havia aceitado o namoro, mesmo vendo que não era algo assim tão... Mas não impedimos. Mas mesmo assim, um dia ela fez as suas malas e foi embora lá para o Santo Antônio. Morar num ambiente completamente... Eu vou falar a verdade para os irmãos. Tem muito porco por aí que tem um chiqueiro melhor do que aquele lugar onde ela foi parar. Vivendo numa situação lastimável. E naquele dia que ela decidiu sair de casa, eu me lembro como se eu deitei aqui nesse chão. Eu gritava. Não, Senhor, minha menina, não. Eu dizia, eu não aceito, Pai. Desde então eu já tinha esse ministério de trabalhar com as pessoas, né? Pessoas tão especiais para Deus que... As quais também o inimigo um dia armou um laço e jogou sobre suas vidas. E eu gritava e ele falava, mãe, não fica assim, não adianta, ela quer ir, não tem como. Falava, mas eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E ela se foi. E quantas vezes eu ia lá procurar por ela, conversar com ela, foi polícia, trouxe de volta, não adiantou, voltou. Um belo dia ela me liga e fala, mãe, eu tô grávida. 13 anos de idade. Eu não aceitei. Falei, ai, Senhor, essa criança é um filho da desobediência, Pai. Tanto ela como o pai dessa criança estão na desobediência. É um fruto do pecado. E se essa criança vier ao mundo, vai ser só para sofrer ou só para dar trabalho. Eu não aceito isso, Senhor. Mas sempre orando, irmãos. Sempre orando por minha filha, pedindo para irmãos cheios da unção, estar orando por ela. E depois de uma semana que ela havia me dado essa notícia, e eu havia comentado isso com alguns irmãos aí na cozinha da minha casa, me veio a notícia de que ela estava lá no hospital. Ela foi ao banheiro e abortou a criança espontaneamente. Eu pude entender mais uma vez o agir de Deus e o trabalhar de Deus. E foram 10 meses nessa luta. Eu vi a minha filha vivendo como um porco, andando pelas ruas pedindo o que comer, indo para a boca com o rapaz com quem ela morava, andava para a rua toda suja, pedia dinheiro para dar para o rapaz usar droga, e eu não aceitava. E foi aí então que eu comecei a calejar o meu joelho na presença de Deus. Falar, Senhor, eu não vou desistir nunca do que o Senhor me deu. Pelo contrário, eu vou trabalhar muito mais ainda por essas vidas. Porque o lugar da minha filha não é lá. O lugar da minha filha é na tua presença. E louvado seja Deus, um dia chegou uma manhã, ela me ligou, falou, mãe, e ela sempre vinha aqui em casa. Nesse tempo que ela ficou, ela veio aqui umas 3, 4 vezes. E ela entrava aqui dentro de casa, ela ficava desinquieta. E ela não suportava ficar aqui, ela andava para lá e para cá. E quando eu ia falar alguma coisa para ela, ela dizia assim, ó, eu te odeio. Eu falava, você está repreendido,
dobrava o meu joelho, caía em pranto na presença do Senhor e pedia pela minha filha. Aí numa manhã ela ligou e disse: mãe, eu posso voltar para casa? Eu estou presa aqui dentro dessa casa, eu não posso sair. Volta, Jaqueline, essa casa nunca deixou de ser sua, minha filha. Volta, quando você vai voltar? Eu falei: vou voltar à tarde, porque eu vou na casa de uma amiga minha. À tarde eu falei: não, volta agora, vem agora, pega o seu e vem agora. Mais uma vez ela teimou. E à tarde, quando ela vinha vindo embora de moto, armadilha do diabo, viu? Um acidente, o inimigo da nossa alma armou um acidente para tirar a vida dela. Mas Deus guarda os seus. E a oração de um justo pode muito os seus efeitos. E a dor foi tanta que o inimigo da nossa alma não conseguiu levar minha filha, mas levou o motoqueiro. Os dois caíram debaixo de um caminhão baú. E na perna da minha filha, nossa filha, ela tem uma, não vai dar para filmar sobre ela, tem uma cicatriz enorme aqui no tornozelo, onde ficou a marca do caminhão. Simplesmente o pneu do caminhão deu uma prensada, uma leve prensada no tornozelo dela. E depois desse acidente, como foi difícil para conseguir médico para essa menina, conseguir cirurgia. Passei uma semana lá em Divinolândia, no hospital, dormindo no chão, para estar ao lado dela. E o que eu digo para os irmãos: não vale a pena sair da presença do Senhor. Eu louvo a Deus. A minha filha teve tempo de voltar para a presença do Senhor, de se reconciliar e de estar na presença dele. Mas tem muitos que não têm esse tempo. Às vezes a morte vem e vem instantaneamente. Então eu louvo a Deus, irmãos, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Então é o que eu digo para os irmãos. Se você abençoa alguém, aquela pessoa vai ser abençoada. Se você amaldiçoa alguém, aquela pessoa vai ser amaldiçoada. E a palavra, todas as vezes que nós dizemos algo, nós nos tornamos escravos da palavra. Porque se tem algo que nunca volta para trás, é a palavra. Então vamos analisar bem o que nós temos falado, de que forma nós temos agido e de que forma nós temos olhado para aqueles seres tão especiais que Deus tem uma obra grande em suas vidas. Mas o inimigo lançou sobre eles uma corrente terrível, que só Jesus pode fazer com que essas correntes venham cair ao chão. Mas através da oração de um justo, muitos são libertos, são transformados. E hoje, diante da igreja aqui, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida da minha filha, porque ela é um milagre na presença de Deus. Amém? E ela pôde entender também que naquele dia, aquele acidente, era para levar a vida dela. Mas infelizmente uma outra pessoa se foi, porque não estava com a sua vida diante de Deus da maneira que é preciso. E esse nosso Deus, ele é fiel e ele só tem o melhor. E eu sofri muito quando a minha filha estava lá, naquela situação, indo para a boca, lá usava droga, mas não voltou para casa viciada em droga. Então o que eu digo para os irmãos: vale a pena dobrar os joelhos na presença do Senhor e clamar. Porque quando nós temos prazer nos mandamentos, nas leis do Senhor, não tem como ele nos dar resposta de oração. Amém? Então, pela nossa vitória, pela vitória de cada irmão que aqui está, queria que os irmãos dessem uma linda salva de palmas para Jesus. Amém?